o que seja. Então eu não vou mais voltar para isso, eu vou esquecer e vou voltar para a minha vida velha. Ou seja, o barco voltou para a terra. É nesse contexto de trabalho emocional, psicológico, espiritual e tudo mais que você puder pensar, é nesse contexto em que Jesus chega na vida dos apóstolos e os encontra. É nesse contexto, um contexto de derrota e tristeza. Eu fico imaginando Jesus olhando para os barcos, e eu penso que ele pensou, a ser redundante, o seguinte: que tristeza, lugar de barco não é na terra. Onde é o lugar de barco? É na água, em alto mar. Lugar de barco é para pescar, lugar de rede de pescador é para estar fazendo o seu ofício. Então, quando Jesus encontra os apóstolos, eles os encontram com toda uma potencialidade, uma capacidade que não estava sendo utilizada. Eles estavam subutilizando a sua capacidade, ou seja, onde eles deviam estar, eles não estavam. E o pior, eles haviam se acomodado a permanecer na terra. É como se ele chegasse para a nossa vida, para mim e para a sua, e nos olha na terra e olha assim: poxa vida, o Ítalo está aqui, apegado às coisas da terra. Se ele soubesse que o lugar dele não é aqui, se ele soubesse que o lugar dele é em alto mar, se ele soubesse o quão longe ele pode ir com a minha ajuda, ele não se conformaria em pegar a sua rede, lavar e ficar aqui na terra. Então é uma tristeza nesse sentido de Jesus em ver a vida de pecado em que muitos de nós nos encontramos, ou aqueles que nunca ouviram falar de Jesus ainda nos se encontram. Porque nós fomos feitos para as alturas, ou nesse contexto do mar, fomos feitos para a profundidade do mar. E Jesus se entristece quando vê que nós estamos conformados em ficar na terra. Ele olha para mim, olha para você e fala: ah, se o Paulo soubesse o que eu poderia fazer com ele, se ele tivesse coragem de tirar o barco da terra e ir para o alto mar. Porque você não foi feito para estar na terra, não é o seu lugar. E aí você pode pensar a sua vida ou daquela pessoa com quem você reza. Aquele marido, aquela esposa que vive no alcoolismo é um barco apegado à terra. Em vez de você se enraivecer com essa pessoa, deve pensar o seguinte: é o olhar misericordioso do Senhor. Se você soubesse o lugar que você deveria ocupar em Deus, você não se conformaria em estar apegado a essa terra, desse vício ou desse pecado ou desse problema pelo qual você vive. Bebedeira, adultério, prostituição, drogas, o que seja, ou um simples temperamento mais problemático. São os apegos à terra. E Jesus olha com um olhar de esperança e perspectiva para nós, falando o seguinte: se o seu lugar não é aí, o seu lugar é lá, é no mar. Está me compreendendo, gente? É o olhar que o Senhor tem para nós. Nós às vezes nos acomodamos a estar onde nós estamos. Ah, tá bom demais aqui, eu não tenho jeito, eu já tentei mudar, eu já tentei ser melhor, já tentei ser mais paciente, eu já tentei ser mais compreensivo, já tentei largar esse vício, já tentei largar essas amizades, ou seja, eu passei a noite pescando. É o que os apóstolos falaram: já tentei de tudo, mas não dá. Meu lugar é mesmo aqui, parado na terra. Vou lavar minha rede, vou guardar e vou embora. Vou parar de tentar. É nessa hora da sua vida, você pode imaginar como está a sua, é nessa hora da sua vida que Jesus chega, olha para você e pensa isso: o seu lugar não é aí, o seu lugar é lá, em alto mar. Você nasceu para águas mais profundas. Não se contente em nivelar sua vida por baixo. Você nasceu para as alturas. Como vai cantar o Dunga, né? O meu lugar é o céu. É assim? O meu lugar é o céu. Não se contente em atracar o seu barco, porque não foi para isso que você foi feito, não foi para isso que nós somos feitos. Se nós soubéssemos o que Deus pode realizar em nós, nós não nos contentaríamos com as migalhas que a vida nos dá, não nos contentaríamos com essa vidinha que temos levado. Ah, já tentei mudar, não consigo. Jesus, ele sempre nos olha com um olhar de esperança, meus irmãos, porque ele olha não aquilo que nós fizemos, aquilo que nós pecamos ou erramos. Ele sempre nos olha com um olhar de futuro. Diga isso para quem está do seu lado: Jesus nunca te olha com um olhar de passado. Ele sempre olha para você com um olhar de futuro. Ele nunca vai dizer aquilo que você fez, mas ele vai te mostrar
aquilo que você ainda pode fazer. Mas tem uma condição: se entregar a Ele. Você quer? A resposta é sua. Pessoal, eu pergunto: você quer? Então se prepare, porque há um mar imenso e muito profundo esperando para ser navegado por você. O que você precisa fazer? Se entregar, sair da terra. Não é verdade? Sair da terra em alto mar. Então veja, ainda bem que você está compreendendo comigo. Então, Jesus faz um pedido, ou melhor dizendo, Ele dá uma ordem aos apóstolos. Porque mesmo nesse contexto de tristeza e desolação, algo tem que ser feito. A palavra tem que ser anunciada. Sabe quando você está assim triste na sua casa, aí chega um carismático doido assim bater na sua porta, aí você fala: ah, vem esse cara chato falar de Deus para mim? Mas é assim, é nessa hora em que a palavra também deve ser anunciada. Aliás, sobretudo nessa hora, a palavra deve ser anunciada. Assim como os apóstolos talvez não quisessem também ouvir a palavra de Jesus. Passei a noite trabalhando, estou cansado, estou amuado, não é assim que se fala? Estou cansado, já trabalhei demais, eu quero mais é ir embora. Mas aí Jesus entra na vida deles e fala: eu tenho que falar alguma coisa para eles. Eu tenho que anunciar a palavra para esses apóstolos e também para o povo que está aqui me esperando. Então, mas para que a palavra possa ser anunciada e melhor compreendida, uma coisa se faz necessária. Continuando a leitura, o que Jesus primeiro pede aos apóstolos? Ele fala que é subir na barca para se afastar um pouquinho da multidão que o estava comprimindo. Mas não só ficar em cima da barca. O que é mais que ele pediu para os apóstolos? Pode colar, pode pescar na Bíblia. O que é que ele pede? Lá no versículo 3: subindo num dos barcos, sugestivamente ele sobe no barco de quem? São Pedro, né? Simão. E o que é que ele pede? Ao subir na barca, que afaste um pouquinho da terra. Antes de se fazer ao lado, ele pede: afaste um pouco da terra. Meus irmãos, é isso que a palavra de Deus quer fazer conosco. Cada vez que o Senhor proclama a sua palavra, qual é o seu intuito? Para afastar o nosso barco. Entenda o seu barco como a sua vida, a minha vida, a nossa história. Afastar o barco da terra. Quero dizer aqui que não com o sentido de alienação. Eu vou me alienar aqui do mundo, das realidades, não vou me comprometer política ou socialmente e vou ver agora só de louvor. Não é isso. Mas a terra simbolizando a vida de pecado, a vida velha, os apegos e tudo mais que você compreende bem. Não preciso explicar isso. Então a palavra ela é anunciada, mas para que seja bem anunciada e bem compreendida, o Senhor pede: afasta o barco um pouquinho da terra. Por quê? Se a palavra ficar muito na terra, a exemplo da parábola do semeador, ela pode cair no terreno pedregoso, pode vir os pássaros e roubarem a semente ou o próprio inimigo. Então, quanto mais eu escutar a palavra de Deus, mais eu preciso me aproximar dela, nesse alto mar, entenda a simbologia, e mais ainda ir me afastando da terra, afastando das coisas terrenas e me apegando às realidades divinas. Mas Jesus é tão bom, Jesus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele sabe dos nossos limites. Quanto Ele pede que nos afastemos da terra? Pode ler, pode ler. Quanto é que Ele pede? É muito. Afastar totalmente da terra, você vai ter que largar de vez essa vida que você vive. Não, Ele pede quanto? Quanto? Não ouve ainda. Quanto? Pouco. Ele pede só um pouco. Veja como Deus é bom, meus irmãos. Se nós conseguirmos nos afastar um pouquinho dessa realidade, ou seja, se você conseguir um pouco vencer o seu vício, se você conseguir um pouco lutar para vencer o seu temperamento em pecado, uma luta que você tenha, se você conseguir perdoar um pouco, amar um pouquinho mais, esse pouco já é suficiente para a palavra do Senhor entrar e transformar a sua realidade. Está claro isso, meus irmãos? Às vezes temos o risco
temos a ideia de pensar que quando entramos para a vida com Deus, Jesus vai nos tirar tudo. É uma vida que vai me obrigar a uma série de regramentos, de renúncias. Então, sobretudo os mais jovens aqui, eu sou jovem um pouco há mais de tempo, né? Usam mais tempo ainda, mas os jovens, sobretudo, têm esse receio. Eu não vou entrar para o caminho de Deus, porque Deus vai tirar a minha alegria. Deus vai tirar a minha juventude. Eu não vou poder mais ir para a praia. Eu não vou poder mais ir a uma festa. Eu não vou mais poder ter amigos. Ao contrário, Deus não tira a nossa alegria. Ele é a própria alegria. Ele é a própria alegria. Eu lembrava do exemplo do padre Zé, logo no começo, quando ele ia para a praia como padre, evangelizar os surfistas. Ele não parou ninguém de surfar. Ele abençoava a praia, a água da praia. Já que ele pode abençoar, né? A água benta e vamos surfar. Deus, ele não tira a nossa alegria. Ao contrário, ele nos dá a verdadeira alegria. Claro, vai aparecer coisas que não convêm a uma vida de cristão. Mas a sua vida de adolescente, de jovem, a sua vida alegre, Deus não vai tirar. Ele vai apenas ressignificar o seu conceito de alegria. Mas a sua força, coragem, aquele espírito de desafio da juventude, sobretudo, vai ser o mesmo. Mas se você quer um desafio, lance-se nos braços de Deus. Essa é a maior aventura que nós podemos trilhar em nossas vidas. Amém? Palmas para o Senhor se você quer trilhar essa aventura. Então Jesus, ele não nos pede, meus irmãos, grandes obras, mas apenas um pouco. Nos afastar um pouquinho da terra. E esse pouco já é o suficiente para ele fazer uma grande obra. Um exemplo muito simples disso: você sair da sua casa e vir para cá. Doeu, custou muito. Para alguns um pouco mais, para outros menos, né? Mas em geral, não custa muito. Sobretudo financeiramente. Se você pensar o quanto custaria você ir para uma praia, sem querer fazer críticas a outros movimentos, enfim. Financeiramente, sobretudo, não custa muito você vir para cá. Em termos de trabalho e esforço, a grande maioria aqui moramos perto do Roseli. Então, gastos com gasolina, de tempo, não custa muito. Talvez um almoço que você atrase na sua casa, mas há nada que seja irrecuperável, não é verdade? Mas esse mínimo de esforço que fizemos e estamos fazendo nesse sentido, né? Para sair da terra e vir para o mar, esse mínimo afastar-se da terra já é o suficiente para uma obra grandiosa na sua vida. E eu tenho certeza disso, de que o Senhor já está fazendo desde ontem, o primeiro dia do encontro, até amanhã, quando finalizaremos. Esse simples afastar-se, o mínimo que seja, da terra, para mergulharmos nesse mar da palavra de Deus, que é esse encontro renovado, já é o suficiente para que o Senhor possa fazer uma obra nova. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, nessa palavra? Então, coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, eu creio que ao me afastar da terra, eu posso me aproximar mais de Ti. E me aproximando de Ti, Tu vais fazer uma obra nova em minha vida. Porque eu quero mergulhar e me lançar em águas mais profundas. Mergulhar no Teu coração. Amém. Então veja, o Senhor, ele é tão misericordioso, sabe tanto dos nossos limites e incapacidades, que Ele não nos pede grandes obras. É um pouco. O que é esse pouco que hoje você pode fazer pelo Senhor? Você pode parar um pouco de beber? Você pode parar um pouco de ver tanta novela? E quem sabe tirar esse tempo para rezar o rosário?